Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo do Evangelho de Marcos, finalizando hoje o capítulo 11, caminhando para o final desse Evangelho. Se você se recorda bem, nós estamos aqui naquela última semana da vida de Cristo, e hoje começamos o segundo dia dele ali em Jerusalém. Aliás, o terceiro dia, né? O domingo, segunda-feira, hoje tem início a terça-feira. Então, veremos nesse último trecho de Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33. Esse trecho aqui nos diz assim: Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então, por que não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus iniciou no dia da terça-feira uma série de debates que estavam acontecendo por ocasião do seu ensino ali com o povo dentro do templo. Então a multidão afluía a ele e ele aproveitava a oportunidade para ensinar, e certamente ali em alguns intervalos, como nós veremos a partir desse momento no final do capítulo 11 e também em parte do capítulo 12, os seus opositores, os escribas, os fariseus, os líderes judeus, os saduceus, cada um a seu turno vai questionar Jesus em alguma coisa, tentando fazer com que ele se desviasse da sua missão, tentando fazer com que ele fosse pego de surpresa em alguma palavra, enfim, tentando subverter a sua autoridade, desacreditá-lo diante da multidão. Essa primeira tentativa é o que nós acabamos de ler nesse trecho. Eles questionam a autoridade de Jesus. Talvez em sua mente fosse natural que eles questionassem ali a autoridade de Jesus, porque, como o texto nos diz no versículo 27, eram os sacerdotes, os escribas e os anciãos que vieram até a sua presença. Ora, eles eram aqueles que tinham naturalmente, digamos assim, a autoridade ali dentro do templo para ensinar ao povo, para falar ao povo alguma coisa, para abrir as escrituras, para trazer algum ensinamento. E aqui eles veem Jesus falando, digamos assim, em seu próprio nome, e questionam a sua autoridade. E eles fazem isso, ou eles fizeram isso também à luz daquilo que Jesus estava fazendo, ou que ele havia feito. Aqui, provavelmente, uma referência aos ensinos que ele estava proferindo ali e aos acontecimentos anteriores desde a sua chegada a Jerusalém. Então nós estamos falando aqui muito provavelmente da própria entrada triunfal. Nós não vimos isso registrado no Evangelho de Marcos,
mas a mesma passagem em outro evangelho chega a registrar que houve um alerta por parte dos líderes judeus a Jesus quando ele estava entrando em Jerusalém, no sentido de que ele calasse o povo e impedisse o povo de clamar: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Ao que Jesus então responde: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, Jesus não tinha intenção de calá-los, porque eles estavam falando a verdade, sem dúvida. Aqui então, eles questionam e diretamente perguntam: com que autoridade fazes essas coisas? Verso 28. Mas Jesus, não numa tentativa de se evadir, de fugir, de responder à pergunta, faz algo que era costumeiro no meio dos líderes judeus quando havia um debate. Ele responde com uma contra-pergunta. Então nós vemos no verso 29, Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus então afirma que se eles responderem a sua pergunta, ele então irá responder a pergunta deles. Talvez Jesus já soubesse que os próprios os próprios sacerdotes e escribas aqui não o responderiam. No entanto, ele afirma com verdade que se eles respondessem, ele também responderia a pergunta feita. Então a pergunta de Jesus foi a seguinte, verso 30, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Jesus então desafia os líderes ali a responderem qual era a origem da própria autoridade de João. Ao fazer referência ao batismo de João, ele está também fazendo referência ao fato de que, ele estava questionando se eles sabiam que autoridade João tinha para batizar. Na mente de Jesus, e isso fica claro para nós depois, a resposta à pergunta que ele fez seria a mesma resposta à pergunta que eles fizeram. Se eles reconhecessem a autoridade do batismo de João como vindo de Deus, eles também seriam obrigados a reconhecer, ou pelo menos por implicação, a enxergar a própria autoridade de Jesus como sendo a autoridade dada por Deus. Por isso a pergunta de Jesus foi não capciosa, mas muito importante para colocar em perspectiva, sobretudo, qual era a sensibilidade espiritual desses que vieram lhe perguntar. É claro que nós sabemos que a sua sensibilidade espiritual era praticamente zero. Eles então discorrem entre si, como nos diz o verso 31. Se nós dissermos do céu, ele dirá, então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. E então responderam a Jesus, não sabemos. Verso 33. Aqueles líderes se acovardaram diante da contra-pergunta de Jesus. Eles queriam pegar Jesus e questioná-lo, tentar desacreditá-lo, mas na verdade é Jesus que, de maneira muito simples, quer que eles falem a verdade acerca de sua opinião sobre João Batista e, por implicação, por consequência, também a verdade acerca dele. Jesus então pergunta diretamente: se vocês ouviram a João, não é? e viram o seu ministério, o que vocês pensam disso? A pergunta era essa: o que vocês fazem de João? Qual era a autoridade que ele tinha? Eles então discorreram entre si, afastados da multidão para que não os ouvissem. E eles dizem então: se nós dissermos que era do céu, ele vai perguntar: por que então vocês não creram nele? Não deram crédito como o povo dá, não o consideraram profeta. Mas ainda a segunda parte da sua consideração revela a sua covardia diante do povo. Eles temiam o povo. Por quê? Porque como líderes eles gostavam de agradar os outros, não queriam ser tirados da sua posição. E então
eles simplesmente trazem a Jesus a resposta: não sabemos. E é verdade, muito provavelmente eles realmente não sabiam, eles não tinham sensibilidade, não queriam entender que Jesus tinha um ministério acreditado, reconhecido pelo próprio Deus. E também João o tinha. Também João havia sido enviado por Deus, e a resistência deles em atribuir a João esse ministério divino é a mesma resistência, porque é na verdade a mesma negação do próprio ministério de Jesus. Eles eram cegos, estavam cegos, alheios à verdade que estava diante de seus próprios olhos. William Hendrickson nos aponta para essa verdade. Eles simplesmente não queriam enxergar aquilo que estava diante de seus olhos. Por isso preferiram dar uma resposta evasiva. Simplesmente disseram: não sabemos. E Jesus então, para ser bastante coerente, porque ele havia dito que se eles respondessem à pergunta, ele responderia. Talvez se eles tivessem dito simplesmente que considerava que a autoridade era de homens, talvez até Jesus tivesse respondido de onde vinha a sua autoridade. E talvez, como das outras vezes, não fizesse muita diferença para aqueles líderes. Mas Jesus, de modo muito sábio, simplesmente diz o seguinte, ou melhor, ele faz o seguinte: Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ele deixou aqueles homens simplesmente sem resposta. Ele não iria falar porque eles, de forma proposital, recusavam-se a reconhecer a autoridade do batismo de João, porque, na verdade, eles não tinham sensibilidade espiritual, não estavam em comunhão com Deus, estavam longe do Senhor, não estavam aptos a reconhecer a mão de Deus, a obra de Deus, nem em João como profeta e no seu ministério, no seu batismo, e muito menos no Evangelho, e muito menos naquilo que Jesus estava a fazer. Nós veremos no nosso próximo encontro, já no capítulo 12, iniciando outro capítulo, que Jesus vai ainda ter alguns embates com seus opositores ali, os líderes judeus, que continuam a questioná-lo. Até lá, então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.